Há 10 meses, a publicitária Amanda Marcarini se tornou mãe. Casada há quase 6 anos, Antônio foi planejado e esperado com certa ansiedade. Durante as tentativas para engravidar, Amanda ganhou do marido a cachorrinha Kylie, que veio preencher uma lacuna no coração da dona. Amenizou aquele vazio, mas Amanda queria mesmo era ser mãe de um bebê. Eu sabia que eu queria ser mãe em algum momento, mas assim, depois que eu me vi realmente nessa fase de decidir engravidar, aí começou a ser um processo mais difícil, assim, tanto que eu demorei 5 anos de casada para poder decidir ter filho, que hoje em dia as pessoas acham muito, né? Porque geralmente já tem essa coisa de, casou, 2 anos depois engravida. Então eu comecei a ter essa dificuldade, assim, de me imaginar realmente desse processo todo de gravidez, né, de bebê pequeno. Eu senti um pouco de pressão, assim, em relação às pessoas falarem do futuro. Mas imagine você depois mais velha, sem filho. Eu acho que essa foi uma pressão que pesou um pouco, assim, de me imaginar no futuro, mais velha, sem filho. Isso um pouco, mas acho que foi mais de um desejo meu mesmo, assim. Hoje, todos na casa já estão adaptados à nova rotina que todo bebê impõe a uma família. Mas a publicitária lembra das dificuldades que enfrentou quando a tão esperada condição de mãe se realizou. Eu acho que quando a gente imagina mãe, a gente se imagina, assim, com uma criança grande, essa parte de educar, de você conversar, levar para a escola. Mas você não imagina, eu acho que essa parte do chamado puerpério, né, que é esse período inicial do pós-parto, eu acho que ainda é muito cheio de tabus, assim. Eu acho que só quando você vive é que você vai entender o que é ficar sem dormir, o que é você amamentar, o que é você viver totalmente em função de um ser humano, né, da perda da sua liberdade, assim. Então eu acho que esse foi o maior baque, assim, da maternidade para mim. O mesmo desejo de Amanda era o de Eulina e Flávia, ser mãe. Todas realizaram este sonho, são marinheiras de primeira viagem e, embora exista muita coisa em comum, a rotina destas duas mamães aqui, tem algo bem especial. Tanto o David quanto a Júlia têm microcefalia, uma doença em que a cabeça e o cérebro da criança são menores que o normal para a sua idade, influenciando o seu desenvolvimento mental. Uma das suspeitas para a causa da malformação é o Zika vírus. Durante a gestação, elas descobriram que seus bebês tinham microcefalia e o susto foi a primeira reação. Foi terrível, foi como se abrisse um buraco no chão e me enterrasse ali naquele momento. Foi triste demais, uma dor tremenda. Foi um choque. Foi inesperado, porque não foi uma gravidez planejada. Foi um choque, graças a Deus, eu descobri na gravidez e tive como me preparar. Aí depois foi aceito. Eulina planejou a gravidez, teve e tem até hoje o apoio do marido, que é o pai de David. Já a gravidez de Flávia foi inesperada. Teve auxílio da família, mas não contou com o pai de Júlia a hora nenhuma. A diferença entre elas também existe na forma como cada uma reagiu nos primeiros meses após o parto. Eu tive uma tristeza muito profunda, foi muito triste, muito mesmo. A aceitação foi lenta. Passei a aceitar mais com a ajuda de meu marido, mas, enfim, aceitei. Eu preparei bem meu psicológico e quando ela nasceu não tive nenhum assim, susto, nem nada não. Ela foi bem aceita tanto por mim, pela minha família, e foi só ansiedade de começar os tratamentos, de começar a ver logo um retorno bom do tratamento dela, de procurar recursos para ela, para ter um bom desenvolvimento. Foi só ansiedade de começar logo. O doutor Marcelo Bonanza diz que as mães de bebês com necessidades especiais podem desenvolver problemas de saúde como ansiedade, baixa de libido e fibromialgia, uma doença que dá dor no corpo inteiro. E como as crianças podem precisar de cuidados por toda a vida, as mães precisam se cuidar para poder ajudá-las. O que a gente pede é que elas não se esqueçam delas. Lembra aquela história quando você está no avião, uma turbulência, que pede para colocar um oxigênio? Se você tem uma paciente idosa e uma criança do lado, coloque o oxigênio primeiro em você, porque para ajudá-los, você tem que se salvar. Então, assim, a gente pede que elas não esqueçam delas. Então, as mães que viraram mães de verdade, mães de amor, mães de coração, que doam pelos seus filhos, não se esqueçam delas. Não deixe de ser mulher, certo? Se cuide, sejam vá toda bonita, maquiada,
saiam, se divirtam e leve seus filhos, entende? Seja a microcefalia, seja o autismo, mas elas procuram se divertir, porque essa energia da alegria, da felicidade vai passar para eles. E para a psicóloga Bárbara Fontes, independente da condição em que nasça um filho, todas as mulheres precisam ter consciência de tudo que envolve a decisão de ser mãe, desde o prazer até as dificuldades. Entender a questão do desejo, o porquê se quer ser uma mãe, né? Porque no atual contexto onde a mulher tem tantas tarefas, durante o meu trabalho eu percebo isso. Não é refletido acerca desse papel. Por que é que eu quero ter um bebê e para quê, né? Então eu falo dessa questão do desejo, entender esse desejo da maternidade. Também escritora, a psicóloga afirma ainda que é preciso acabar com a ideia de glamour atrelada à maternidade. A gente escolhe ser mãe porque essa expectativa é criada desde a infância, nas nossas brincadeiras com boneca. A gente simula e fantasia a maternidade, mas na realidade, para além dessa maternidade que é glamourizada pela mídia, né? E até pelas pessoas que estão ao nosso redor, há uma dor, né? A dor do parto, a dor de perder referenciais e de ressignificar um lugar. Você deixa de ser filha para ser mãe. E despidas de qualquer glamour, estas mães entendem bem a expressão padecer no paraíso. Você ama seu pai, sua mãe, você quer que eles façam tudo para você. Você tem uma resposta deles muito grande. Agora, quando você ama um filho, é um amor inicialmente de mão única, assim, porque quando você tem um bebê recém-nascido, ele não sorri ainda para você, ele não... É uma coisa assim, é uma doação que não tem muita coisa em troca. Então você vê o que é o amor de verdade incondicional, que é o quê? Que não tem condição para existir. Eu não amo o Antônio porque ele é assim, porque ele é desse jeito, porque ele me faz isso, eu amo simplesmente porque amo. Então acho que é o verdadeiro significado do amor incondicional. David, hoje minha vida é o meu professor. Costumo dizer também que David hoje me colocou no banco da faculdade da vida. Com ele eu tenho aprendido muito. Muitas coisas que eu não sabia, que eu não tinha vivência, hoje eu tenho aprendido com ele. A ser uma pessoa melhor, a tudo na vida. É amor que não cabe no peito. É imensurável. Ela representa tudo que você imaginar de bom, ela trouxe para mim. Trouxe tudo de bom, está trazendo, está me dando retorno de tudo que eu esperava, que eu estou tendo forças para... É amor. Cada mãe carrega em si a sabedoria ancestral de todas as outras que existiram e das que virão. Mãe que inventa e reinventa a maternidade a cada dia. Tece com delicadeza os fios invisíveis do amor. Aprende e ensina. Seus seios nutrem, seu colo acalenta. Faz germinar no ventre a semente da vida. Cada mãe é, à sua maneira, a mais bela poesia que já existiu.